Senhor a todos, eu sou Lupita Samayoa e hoje nossa aula será do segundo livro de Samuel. Bom, o segundo livro de Samuel, na verdade, é parte do primeiro. Nos manuscritos hebreus era só um livro. Depois que foi traduzido para o grego na Septuaginta, os tradutores resolveram dividir esse livro em duas partes. E quando foi traduzido para o latim, os tradutores também mantiveram essa divisão na Septuaginta também. Há certa dificuldade em outorgar a autoria desse livro a uma pessoa, porque também existe a dificuldade de localizar a data exata que os livros foram escritos. Acredita-se que foram escritos no período do reino dividido ou então no período do cativeiro babilônico. Então, mais ou menos nessas datas, mas não se tem certeza em qual. O propósito do livro, o primeiro e segundo livro de Samuel, têm dois propósitos principais. O primeiro de ordem teológico, que o autor queria deixar muito claro aos leitores como Deus estava tentando governar o povo através das suas leis e como estavam passando essas leis, como o povo estava reagindo à lei de Deus. E também tem um segundo propósito, que é o propósito histórico. O autor estava determinado a registrar com detalhes a instauração da monarquia no povo de Israel, o nascimento da monarquia e o desenvolvimento dela. Então, o livro de Samuel, irmãos, pode ser dividido até em quatro partes, em quatro partes que vamos estudar aqui. Vamos fazer um resumo rápido. A primeira parte conta como a ascensão de Davi até o trono. Primeiro o trono de Judá e depois de Israel. E a segunda parte nos fala do reino, como o reino vitorioso de Davi, como o reinado de Davi estava trazendo prosperidade à nação de Israel. Já na terceira parte, vamos encontrar no livro de Samuel, os pecados de Davi e suas consequências. E na última parte, a conclusão, vamos encontrar um epílogo que é um resumo dos acontecimentos da vida de Davi e os últimos momentos da sua vida também. Então vamos ver a primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 5, está narrado aqui no livro de Samuel como Davi chegou ao trono, primeiro de Judá e depois de Israel. Como este era um único livro, irmãos, Samuel, o segundo livro de Samuel, começa logo depois dos acontecimentos do primeiro livro de Samuel. É uma continuação cronológica. Então, no capítulo 1, já vemos que depois da morte de Saul, Abner, que era comandante-chefe do exército de Saul, colocou imediatamente a Isbosete, filho de Saul, no trono. Só que a tribo de Judá não gostou dessa colocação e separou-se de Israel. E aí eles coroaram Davi como rei em Hebrão. Então Davi começou governando só a tribo de Judá. Ele começou governando sobre Judá em Hebrão, e esta divisão trouxe uma guerra civil entre as tribos. Então, os primeiros 7 anos do reinado de Davi, ele enfrentou muita oposição. Era muita oposição que ele estava enfrentando nesses tempos por conta dessa guerra e da briga do trono que estava entre o filho de Saul e Davi. Mas foi até que Abner, o chefe do exército, e o filho de Saul e Isbosete foram mortos. Então aquelas tribos ficaram sem liderança e as tribos convidaram Davi para assumir o trono da nação inteira. Então, depois de 7 anos e meio de oposição, Davi por fim governou sobre toda a nação de Israel. Aí temos a segunda parte do reino de Davi.
esta segunda parte está marcada por muitas realizações e vamos falar de algumas delas. A partir do capítulo 5 e até o capítulo 9, vamos encontrar a primeira realização de Davi, que foi que ele unificou a nação e todos os israelitas o reconheceram como rei. Isso foi muito importante porque acabaram as brigas internas, que estavam sempre expondo ao perigo a nação, ao perigo dos povos que estavam ao redor, principalmente dos filisteus. Em segundo lugar, a segunda realização de Davi foi que ele tomou Jerusalém. Jerusalém, como várias cidades de Israel, estava tomada por inimigos e Davi tomou a cidade de Jerusalém, expulsou os cananeus que estavam morando lá e que eram um perigo muito forte para o povo, porque os cananeus sempre estavam dispostos a fazer alianças com os filisteus. Então, eles sendo expulsos de Jerusalém, acabou com esse perigo. Davi conseguiu expulsar os cananeus de Jerusalém, tomou a cidade e levou para lá a capital do seu trono. Aí, a partir de então, ele começou a governar desde Jerusalém. Outra conquista que ele teve muito importante foi eliminar totalmente a ameaça filisteia. Davi derrotou completamente esses antigos inimigos dele e nunca mais representaram um perigo para Israel. Foram completamente derrotados. Davi também assumiu a liderança religiosa, que isso foi muito importante. Sabemos que Saul nunca tinha mostrado interesse na arca do pacto, e também ele tinha ofendido muito a profetas e sacerdotes. Mas Davi estava valorizando muito a arca, porque ela representava a presença de Deus. E ele queria muito trazer a arca do pacto para Jerusalém, e ele conseguiu. Ele conseguiu trazer a arca, deixou a arca definitivamente em Jerusalém, e também organizou e trouxe a autoridade de volta para os profetas e os sacerdotes. Então ele trouxe uma prosperidade espiritual para seu povo muito importante. Durante o reinado de Davi, Israel conseguiu estender seus territórios e teve estabilidade econômica, política, teve um crescimento muito grande, uma prosperidade, sobretudo uma prosperidade espiritual, porque Deus estava com Davi e sempre respaldou todos os empreendimentos que Davi estava fazendo na nação. Todos menos um, que está relatado no capítulo 7. No capítulo 7, Davi conta para Natã, que era o profeta que estava em funções, que ele tinha um desejo muito grande de construir um santuário para o Senhor, um templo glorioso, para colocar a arca do pacto aí, para que o Senhor habitasse naquele templo. E Natã disse a Davi, sem consultar o Senhor, que podia fazer. Natã explicou para ele, não, ele falou, vá conforme os desejos do teu coração, porque o Senhor é contigo. Só que no mesmo dia, à noite, Deus falou com Natã, e ele pediu para Natã explicar para Davi que ele não seria quem iria construir o templo. Deus mostrou para Natã os planos que ele tinha para o futuro e as promessas que ele estava fazendo para Davi, que eram muito importantes. Então, Natã voltou com Davi e explicou e disse que ele não seria ele quem construiria o templo, que Deus havia falado com ele e que havia dado umas promessas muito importantes para ele. Então, Deus, nestas promessas, ele estava fazendo um pacto com Davi. Vemos Deus fazendo um pacto com Noé, Deus fazendo um pacto com Abraão, com Moisés, e aqui vemos de novo Deus fazendo um pacto, desta vez com Davi, e nascendo uma nova dispensação. Através deste pacto, Deus estabeleceu uma nova dispensação na terra. E quais são estas promessas tão importantes? Aqui Deus fala de uma casa, e a palavra que se utiliza em hebreu para casa era a mesma que se utilizava para um espaço físico e para uma dinastia.
Então, quando Deus estava falando aqui, ele estava falando de duas coisas. Ele estava falando de um templo, sim, que não seria Davi quem ia construir, que seria Salomão, que seria seu filho, né, o descendente de Davi. E ele estava falando também de uma dinastia. Ele estava explicando para Davi que ele iria fazer um trono eterno. O trono de Davi seria, o reinado de Davi seria eterno através de um descendente dele e do próprio Deus. Como que é isso? Um filho de Davi e também um filho do Senhor. Diz aqui no capítulo 7, no verso 13, a partir do verso 13, este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então Deus estava aqui já falando nada mais e nada menos que do Senhor Jesus. E vemos em Mateus, logo no primeiro capítulo e verso de Mateus, Deus falando e apresentando a genealogia, e disse assim: a genealogia de Jesus, filho de Davi. Então Deus estava falando aqui tanto do templo físico como do próprio Jesus, que mais também nos evangelhos Jesus disse que ele poderia destruir esse templo e volvê-lo a edificar em apenas 3 dias. Era este templo de que Deus estava falando. Esta então é uma promessa muito importante, sabe? É uma promessa que já estava anunciando de novo a vinda do Messias, mas agora anunciando o reino dele, anunciando a autoridade dele. E anunciando para Davi um privilégio sem tamanho, que era ser parte dessa genealogia e mais estender seu reino através do Senhor Jesus. Bom, então Davi, depois de escutar essas palavras, vai imediatamente orar e agradecer ao Senhor. Ele agradece, ele ora e agradece, porque ele agradece o tamanho privilégio de conhecer os planos de Deus para o futuro. Sim? Ele viu a glória de Deus, e ele entendeu também que não era... que a glória do Senhor e os planos do Senhor eram transcendentes a ele, que ele não era apenas o plano de Deus, né? Mas o plano de Deus era enorme, e ele estava fazendo parte de toda essa engrenagem. E ele foi tão humilde a escutar que não seria ele quem construiria o reino, que não só aceitou essa disposição do Senhor, mas ele ficou feliz de que fosse construído, mesmo que não fosse ele quem iria construir, e ainda ajudou, já começando a separar materiais para construir. Já começou a separar madeiras, ouro, tecidos para construir e enfeitar esse grande templo. Depois temos aqui a terceira parte do livro, que já começa no capítulo 10 e vai até o capítulo 20. Esta parte nos conta os pecados de Davi e suas consequências sobre seu reino, família e ainda sobre a nação. Não que Davi não tivesse pecados antes, mas este registro aqui está para nosso aprendizado. Acontece que Davi foi tentado. Davi estava em Jerusalém enquanto seu exército estava lutando. Sim, e ele resolveu ficar em Jerusalém. Só que ele começou a olhar com olhos diferentes. Ele começou a olhar uma mulher casada tomando banho. E ele não quis voltar ao Senhor depois de seu pecado. Não, ele quis ir e consumar, né? Ele quis ir continuando com este pecado. Então ele chamou a mulher. Ele quis ficar com ela, ele se deitou com ela e ela ficou grávida dele. Aí Davi pensou o quê? Davi pensou, não pode, não, agora como vou resolver esta situação, né? Como farei para resolver? Então ele teve uma ideia, e a ideia era trazer um marido. Falou, vou trazer um marido desta mulher, vou trazer Urias, que estava na guerra lutando, e
ele vai ficar tão ansioso, vai chegar com a mulher, e então eles vão ficar juntos, e a mulher que já está grávida, e o filho, a gente não vai ter que explicar nada, e meu pecado vai ser encoberto. Só que ele não contava com que o marido da mulher voltou, e ele ficou muito constrangido de pensar em seus soldados lutando e ele numa situação confortável na sua casa. Então ele não quis voltar para sua casa, não quis encontrar com sua mulher, e ele ficou apenas esperando a autorização para voltar ao campo de batalha. Davi então perdeu a esperança de ocultar seu pecado dessa maneira, e ele resolveu achar outra forma. Então ele mandou Urias de volta para a batalha, mas com uma carta que pedia para colocar Urias na linha de frente para ele ser assassinado. E foi assim que aconteceu. O superior de Urias mandou Urias na linha de frente. Urias morreu na guerra, e Davi pegou a viúva, né, para cuidar dela, e desse jeito seu pecado de adultério não foi descoberto para os homens até agora. Mas Deus não podia ser enganado de jeito nenhum. Deus não foi enganado, Deus estava por dentro de tudo. Então Deus quis confrontar o pecado de Davi. Chamou o profeta Natã e pediu para ele ir lá e confrontar o pecado de Davi. E Natã chegou lá e foi muito sábio. Ele não confrontou Davi diretamente, mas ele utilizou uma parábola, contando sobre um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, mas que ele quis ter a única ovelha que tinha um outro homem. Então ele pegou aquela ovelha, roubou e ficou com ela. E perguntou para Davi o que devia ser feito com esse homem, com tal homem. Davi conhecia a lei, e ele sabia que o castigo por roubar uma ovelha era pagar 4 vezes o valor. Mas ele estava tão indignado com a história que escutou, que ele disse que esse ladrão merecia a morte. E foi assim que ele próprio se condenou. Esta passagem, irmãos, é tão interessante. Quando Natã revelou para Davi: esse homem é você. Então ele caiu em si, ele parece que caiu em si, e até então ele resolveu voltar para Deus e se arrepender do seu pecado. Mas esta passagem nos lembra a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, que diz: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Muitas vezes, irmãos, quando nos encontramos em numa situação de poder, de autoridade ou de riqueza, achamos que estamos por cima da lei, né? Essas posições, essa autoridade, essa riqueza, ou então esse poder que se colocou nas nossas mãos, achamos que podemos fazer de qualquer jeito, e que não vamos dar conta para ninguém, que não estamos para nos justificar com ninguém, que ninguém vai querer tirar satisfação daquela nossa atitude. E foi isso bem o que aconteceu com Davi. Ele foi tentado, e ele não percebeu que ele estava agindo por cima da lei que estava estabelecida para os homens, e por cima da vontade do Senhor. E ele ainda, em vez de voltar a Deus depois do primeiro pecado, ele quis ocultar seu pecado com outro pecado, e depois quis ocultar esse outro pecado com outro. E quando pecamos, é assim que acontece, é só um pecado, depois outro. Então, mas ninguém engana Deus, irmãos, ninguém engana Deus. E não é a nossa posição, e não é a nossa autoridade, e não é o que está na nossa mão que nos vai livrar de fazer as coisas em contra da vontade do Senhor. O poder é uma coisa que
que acaba com a vida espiritual de muitas pessoas. Uma vez eu escutei de alguém que disse, um pastor me disse assim: se você quiser conhecer uma pessoa de verdade, dê poder para ela. Mas se você quiser conhecer ainda melhor essa pessoa, tire esse poder e veja qual é a razão. O poder, irmãos, nos transforma realmente. A autoridade, o que a gente ganha com nossas posições. Então, não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos sempre cuidar para não cair. Assim como nos advierte 2 Coríntios capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios capítulo 12. Quem se julga estar firme, cuide-se para que não caia. Amém? Agora, esses capítulos mostram como o reinado de Davi, no reinado de Davi, se foi cumprindo todas as coisas que Natã ia profetizando, tudo que estava descrevendo. E aqui Natã, quando Davi deu aquela sentença e ele próprio se condenou, Deus determinou que ele seria punido através da vara dos homens, ou seja, através das ações de outros homens, ele teria sua punição. E a partir do capítulo 9, no capítulo 9 até o 20, vemos como os pecados de Davi lhe causaram muito sofrimento, muitos problemas. A primeira consequência já começa com a morte do filho de Betseba e Davi. A morte desse filho aparece para abrir a série de consequências que chegariam na vida de Davi. Mas Deus não afastou o amor de Davi e muito menos do seu povo. Deus continuou cuidando de Davi e do povo também. O nascimento de Salomão veio para cumprir a promessa que Deus tinha feito a Davi e ao povo. O nascimento de Salomão foi o jeito de Deus cumprir a promessa que estava escrita no capítulo 7, versos 12 e 13. Então, irmãos, Deus restabeleceu o relacionamento com Davi, porque depois que ele escutou essa parábola, ele se arrependeu, procurou restabelecer o seu relacionamento com o Senhor. Deus continuou amando, porque Deus não amava Davi por causa de ele ser um ótimo rei, nem porque ele era perfeito, mas Deus amava o Davi porque eles tinham um relacionamento profundo. Ele conhecia a Davi e Davi conhecia a Deus. É isso que Deus busca com cada pessoa. Ele quer ter um relacionamento no particular. Ele quer se relacionar com cada um de nós de forma individual. Então, e ele não abandonou também a nação, né? A toda a nação. Aqui em Atos, capítulo 13, versículo 36, ainda se fala de Davi e Atos diz o seguinte: tendo Davi servido a sua própria geração conforme a vontade do Senhor. Então, Davi estava longe de ser um homem perfeito, de ser um rei perfeito, mas ele serviu ao Senhor na sua geração. Ele foi um homem que serviu, que quebrou paradigmas, um homem que sempre foi corajoso, que confiou no poder de Deus antes que na sua própria força, que confiou na promessa do Senhor antes que nas circunstâncias. Davi foi um homem que respeitou autoridades. Davi foi um homem que era guerreiro, que era corajoso e ao mesmo tempo foi um homem sensível, um poeta que escreveu tantos salmos, que gostava da música, de glorificar e de exaltar o nome do Senhor através da música e das poesias que ele escrevia. Ele foi, em vez de um inimigo sanguinário, não, ele foi um inimigo generoso, um inimigo piedoso. Ele era um distribuidor de justiça, era o que ele procurava, era a justiça. Também Davi foi um amigo leal, ainda depois da morte de Jonatas, ele respeitou a promessa que fez com ele e ele cuidou de Mefibosete, que era
a última pessoa da família de Jonatas que ele conseguiu achar. Ele procurou a família, achou Mefibosete e ainda procurou cuidar dele, conforme a promessa que ele tinha feito. Então, ele era um homem realmente admirável, irmãos. Ele foi um homem que foi criado por Deus e moldado para cumprir seu destino. Você tem um propósito em Deus, você foi criado com um propósito e você tem as habilidades, tudo dentro de você para conseguir cumprir seu destino também e marcar a sua própria geração. Podemos impactar nossa geração sendo discípulos do Senhor de um jeito radical. Podemos ser discípulos do Senhor verdadeiros e não acomodar-nos, como diz Romanos também, na carta aos Romanos, não acomodar-nos com as coisas deste século. Depois, na última parte, que é a conclusão, o epílogo, esse epílogo já conta diferentes acontecimentos da vida de Davi, que vai do capítulo 21 até o capítulo 24. E algumas coisas que ele conta aqui são o reinado do Davi, né? Alguns problemas, como a hambruna e a guerra. Ele fala também dos salmos de Davi, fala dos valientes de Davi também, fala do censo e da plaga que veio depois do censo, e por fim fala do novo altar. Davi, como já falei, foi um homem que se preocupava porque Deus fosse adorado corretamente. Ele não procurou, ele não sentia limites na adoração para o Senhor. Podia ser no privado, no íntimo, na sua habitação, e como podia adorar o Senhor publicamente, com qualquer expressão de canto, de alegria, de dança. Davi confessou seu pecado e teve cuidado de consultar o profeta de Deus nos últimos momentos, nos últimos acontecimentos de sua vida, e também intercedeu pelo seu povo, né? Ele nesse epílogo também ele dá algumas palavras para seu filho Salomão, e como eu já falei, ele foi um homem que estava longe de ser perfeito, mas podemos considerar Davi como um homem admirável por a coragem que ele teve de se relacionar com Deus, de honrá-lo, de louvá-lo e de cumprir sua vontade. Amém, irmãos? Vamos tomar o exemplo de Davi para nossas vidas e vamos ser também pessoas que transcendam a nossa geração. Pessoas também, como diz Atos, que possamos servir a nossa própria geração conforme a vontade do Senhor, do mesmo jeito que Davi fez. Amém? Deus abençoe. Até mais.